Gráfico da função de segundo grau. Temos aqui dois modelos de funções do segundo grau. Primeiro modelo, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Segundo modelo, fx, função x, né? Igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 1. Para construir o gráfico dessas funções, nós temos que fazer os seguintes cálculos. O primeiro cálculo é o cálculo das raízes ou dos zeros dessas funções. O segundo cálculo é a determinação do vértice. Lembrando que o vértice, nesse caso, onde o delta vai ser igual a zero, o vértice tem coordenadas xv e zero. Além disso, nós precisamos conhecer os valores dos coeficientes A e C. No caso da primeira função, nós vamos começar a fazer o cálculo dos coeficientes A, B e C para poder determinar o delta. Então, o A, o B e o C, nós sabemos que são os três números que tem aqui na equação. Que no caso, o primeiro número está aqui junto do x ao quadrado, que é o 1, né? Então, nós podemos escrever que o A é igual a 1, o B é igual a menos 6 e o C é igual a 9. Então, tenho aí o valor dos coeficientes A, B e C. Em seguida, vamos aplicar a fórmula do delta, né? Que é essa daqui, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós vamos substituir o valor dos coeficientes. O B vale menos 6, então, eu vou escrever menos 6 ao quadrado, sinal de menos, aí 4 vezes o A, que é igual a 1, vezes o C, que é igual a 9. Vamos começar a resolver primeiro a potência que está aqui. Então, menos 6 ao quadrado é igual a 36. Seguindo aqui, nós vamos ter o sinal negativo e vamos calcular esta multiplicação. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 9, 36. Então, eu vou ter 36 menos 36, que dá igual a zero. Então, o delta deu igual a zero. Em seguida, nós vamos calcular a raiz ou o zero dessa função. No caso, quando o delta dá zero, a fórmula da raiz é essa daqui. X igual a menos B sobre 2 vezes A. Né? Isso significa que essa função ela tem uma raiz dupla, ou seja, x1 é igual a x2. Então, basta aplicar esta fórmula para determinar essa raiz. Então, menos, que já está aqui, vamos pegar o valor de B, que é menos 6, sobre 2 vezes o A. O A é igual a 1, então eu vou ter 2 vezes 1. E isso aqui vai dar menos com menos é mais, então, eu vou ter mais 6 sobre 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho aqui 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, x1 e x2 corresponde a uma raiz dupla dessa função, equivale a 3. Então, tá feito aí o primeiro passo, que é o primeiro cálculo, que é o cálculo da raiz da função. Aqui eu tenho anotado o valor do coeficiente C, que é igual a 9. Já calculamos o x1, que é igual ao x2, que vale 3. E daqui nós podemos já escrever as coordenadas do vértice, que corresponde ao resultado de x e 0, ok? Além disso, nós temos o valor do A, que vale 1. A é o número que está aqui, ó. A é igual a 1. E o A serve para mostrar qual a posição da curva. Então, como A é um número maior do que 0, é um número positivo, essa curva, essa parábola, tem a concavidade voltada para cima. Portanto, ela vai ter este formato aqui. Podemos, então, partir para o gráfico. Lembrando que no gráfico, a localização vai ser o valor de C, que fica fixo no eixo Y. Então, o número que vale o C, o correspondente, sempre vai ficar fixo no eixo Y. Então, no caso aqui, eu tenho o eixo Y e tenho o valor do C aqui,
né? Posso fazer o ponto e escrever. O segundo ponto a ser encontrado é o valor da raiz. É uma raiz dupla que vale a 3, tá? Aqui. E o próximo ponto a ser encontrado, eu vou fazer o cálculo da simetria do gráfico. Eu sei, né, que pelo vértice, o vértice tem coordenadas 3 e 0, tá aqui, ó. Esse valor é o valor do V, do vértice. E eu já sei de exercícios anteriores que por aqui passa o eixo de simetria do gráfico. Então, eu tenho um eixo que passa pelo vértice e que esse eixo é paralelo ao eixo Y. E ele que garante a simetria da curva. Isso significa que a distância que eu tenho daqui até aqui é 3. Portanto, a próxima distância vai ser 3 também. Ou seja, daqui até aqui vai ser 6. E essa distância, ela vai fechar aqui no 9. Então, eu vou ligar. Eu vou ligar o 6 no 9. E aí, eu vou ter o outro ponto. Então, por esses 3 pontos, esse e esse, eu já posso traçar a curva. Mas, antes disso, vamos fazer a demonstração. Por que quando o x vale 6, o y vale 9, ó? É um parzinho aqui. 6 ligado no 9. Vamos substituir aqui na equação só para fazer a prova real. Então, eu vou ter y igual, no lugar do x, eu vou escrever o valor 6, que é do eixo x. 6 ao quadrado, menos, aqui eu tenho 6 vezes x, então vai ficar vezes 6, né? Eu estou trocando x por 6, mais 9. E aí, eu vou fazer os cálculos. Então, eu vou ter isso aqui. 6 ao quadrado é 36, menos... Aqui, 6 vezes 6, 36, mais 9. Então, resolvendo esse cálculo, mais 36 com menos 36, vai zerar. E eu vou ficar com o resultado como y igual a 9, ok? Então, isso significa que quando eu troco o x por 6... o y vai dar 9. Mas eu nem preciso fazer a conta se eu usar o eixo de simetria. Basta lembrar que o eixo de simetria, ele passa aqui pelo vértice e ele é paralelo com o eixo y. Então, se o vértice estiver à direita, o eixo vai estar à direita de y. Se o vértice estiver para cá, à esquerda, o eixo também vai estar à esquerda, né? Ele sempre vai estar cortando aqui o vértice. E esse eixo é o eixo que garante a simetria, né? Eu sei que a distância que vai de um ponto até o outro ponto, que é esse aqui, essa distância, né? No caso, eu tô projetando esse ponto aqui, ó, para verificar a distância. Daqui até aqui é 3, daqui até aqui tem mais 3, portanto, vale 6. E aí, vai fechar no 9. Como é que vai ficar, então, o gráfico, né? A curva que representa essa função, ela fica assim, passando pelos pontos, tá vendo? E aí, eu tenho a curva. Bom, a curva, ela tem um ponto mínimo, ok? Então, o ponto mínimo dela, vamos analisar o ponto mais baixo. Então, ela vem aqui, ela vem descendo, ela chega aqui no 3 e começa a subir. Então, 3 é o ponto mínimo. E o valor mínimo, qual que é? Bom, se a curva tem ponto mínimo, ela também tem valor mínimo. É o valor do ponto lá no eixo Y. Então, a gente pega esse 3, que a gente acabou de escrever aqui, e vê quanto que esse ponto vale no eixo Y. Vamos ver. Ó, pegou bem no 0. Então, o valor mínimo é 0. E tá aí, então, feito o gráfico e respondido os valores de ponto mínimo e valor mínimo também. Vamos agora para um segundo exemplo, que é esse aqui, função x igual a menos x ao quadrado, menos 2x, menos 1. Vamos começar a escrevendo o valor dos coeficientes, que são os 3 números que aparecem aqui, que é o menos 1, o menos 2 e o menos 1 de novo, ó. Esse é o A,
Esse é o B e esse é o C. Então, vamos escrever aqui. A igual a menos 1, B igual a menos 2 e o C igual a menos 1. Na sequência, vamos calcular o delta. Nós estamos fazendo essa conta para poder determinar a raiz desta função. Então, vamos trocar o B igual a menos 2, vamos escrever aqui, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é igual a menos 1, vezes o C, que é igual a menos 1 também. Então, substituímos, vamos começar a resolver pela potência. Então, vamos lá. Menos 2 ao quadrado é igual a 4, né? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Em seguida, nós temos a multiplicação aqui dos 3. Então, primeiro nós começamos com os sinais, menos e menos. Menos com menos dá mais. E agora, nós vamos multiplicar. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 1 é 4. Eu vou voltar aqui no sinal que eu pulei uma parte. Olha só, menos com menos é mais e mais com menos é menos, tá? Vamos tomar bastante cuidado com essa questão, porque às vezes a gente troca sem querer. Então, nós vamos ter 4 menos 4. E aí, 4 menos 4 é igual a 0. Então, tá aí o valor do delta. Delta deu igual a 0. Bom, se o delta deu igual a 0, significa que tem uma raiz dupla, né? Que x1 é igual a x2. Então, eu vou usar a fórmula, que é essa daqui, x igual a menos b dividido por 2 vezes a, para determinar essa raiz. Então, vamos lá, menos, quanto é que vale o b? b é igual a menos 2. Vamos escrever aqui. Sobre 2 vezes o a é igual a menos 1. 2 vezes menos 1. Como é que fica, então? X igual. Aqui, menos com menos, mais 2. Embaixo, 2 vezes menos 1 é menos 2. Agora sim, vamos dividir. Então, mais com menos, menos. E 2 dividido por 2, 1. X igual a menos 1, né? É o x1 e o x2. Ok? x1 é igual a x2, porque a raiz é dupla. E essa raiz vale menos 1. Aqui, nós vamos ter os valores anotados, ok? Então, eu tenho que o C é igual a menos 1. O x1 é igual a x2, que também deu menos 1, que nós acabamos de fazer o cálculo. E o vértice tem coordenadas xv e 0, né? Porque o yv é igual a 0. Então, o x vale menos 1, tá aqui. E aqui é o valor do 0, certo? Essas são as coordenadas do vértice. Então, localizando primeiro no gráfico o ponto C. Lembrando que o ponto C fica fixo no eixo y. Então, eu tenho C igual a menos 1. Tá aqui o eixo Y, aqui eu tenho menos 1, e eu sei que aqui fica o C. Em seguida, nós vamos ter o valor da raiz. Bom, a raiz é uma raiz dupla, x1 igual a x2, que é igual a menos 1. Tá aqui, tá? Então, esse ponto é o ponto x1 igual a x2. É o ponto que fica aqui no eixo X. E, na sequência, nós vamos encontrar o outro ponto utilizando o eixo de simetria. Vamos lembrar que o eixo de simetria é um eixo paralelo com o eixo Y e que passa pelo vértice, né? Então, aqui tem o vértice, né? Esse ponto é o vértice. Aí, a raiz e o vértice da função. Então, eu tenho aqui um eixo que garante a simetria da curva. Então, isso significa dizer que a distância que vai desse ponto, né? Essa distância daqui até aqui, que é menos 1, eu vou ter aqui pra frente. Então, se eu tenho daqui até aqui menos 1, daqui até aqui eu vou ter mais menos 1. E isso vai dar um menos 2. Só retomando, nós vamos lembrar que o A deu negativo, ok? O A equivale a menos 1. Isso significa dizer que a nossa curva vai ter esse formato aqui.
tá? Então, a concavidade dela é voltada para baixo. Retomando aqui, então, rapidinho, nós localizamos o C igual a menos 1, que fica no eixo Y. Em seguida, nós localizamos a raiz, que fica sempre no eixo X. E as coordenadas do vértice, toda vez que o delta der igual a 0, as coordenadas do vértice vão ser o valor que nós encontramos na raiz, né, esse valor acima, e o 0, que tá aqui, que é a mesma coisa que a raiz, são valores iguais. Então, agora, pelo eixo de simetria, nós vamos encontrar o outro ponto para traçar essa curva. Então, retomando, o eixo de simetria é um eixo paralelo aqui com o eixo Y, né? E ele passa pelo vértice. Então, isso nos mostra que a distância que nós temos desse ponto até esse, só que não medido assim, medido reto, linear. Então, esse ponto eu vou projetar ele aqui, né? Vou imaginar ele aqui, ó, nessa linha aqui. E essa distância que eu tenho daqui até aqui, que vale menos 1, eu vou ter pra frente. Então, daqui até aqui, eu vou ter menos 1 também. O que vai gerar menos 2, né? Porque eu tô calculando, na verdade, a distância daqui até aqui. É menos 2. E que esse ponto, ele vai fechar aqui no menos 1, onde eu tenho o valor do coeficiente C. Então, com a régua, nós vamos vir aqui, vamos traçar para poder fechar um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Então, aí eu vou colocar meu ponto aqui. Olha só, agora sim, com esses 3 pontos, eu posso calcular a curva, lembrando que ela vai ficar nessa posição porque o A é negativo, né? Então, ela vai vir assim, ó. E aí, eu tenho a curva da função aí do segundo grau. Bom, esta curva, ela tem ponto máximo. Então, vamos analisar que ponto é esse. Então, ela sobe, 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 vai subindo. Ela atinge o pico, atinge o máximo e volta a descer. Ela atinge o máximo no valor menos 1. Então, ponto máximo igual a menos 1. E o valor máximo da função? Bom, aí eu pego esse ponto máximo e coloco ele no eixo Y. Colocando ele no eixo Y, eu vou observar que o valor é 0. Então, igual a 0. Então, tá aí construído a função, né? O gráfico dessa função. Só retomando e lembrando mais um conceito que nós acabamos de ver, que é quando o delta dá igual a 0. Então, quando o delta for maior que 0, nós vamos ter que calcular a fórmula de Bhaskara, aí são 2 raízes, ok? Agora, quando o delta der igual a 0, que é o caso desse exercício, né? Esses 2 que nós fizemos agora, o delta deu igual a 0, então aí a raiz é dupla. Isso significa dizer que a curva tangencia o eixo X, ela encosta. Então, ou ela vai encostar deste jeito aqui, ou ela pode encostar ao contrário aqui, com a concavidade para cima, mas ela só encosta, ela não corta o eixo X. E aí, nesse caso, as coordenadas do vértice é o resultado dessa raiz do X e 0, tá? Sempre colocando o resultado que deu no X, vírgula 0, eu vou ter, então, o valor das coordenadas do vértice desta função.